Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero te pedir que se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também peço a você que compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse estudo. Então, vamos! Vamos lá, Mateus capítulo 18. Vou fazer a leitura de alguns versos para iniciar e depois a gente vai seguindo em frente, tá? Esse capítulo ele é bem grande e é preciso que vocês tenham bastante atenção nele. Ele aqui é motivo de justificativo de vários dogmas aí, né? E é preciso que nesse aqui a gente tenha bastante atenção, bastante calma, né? Então vou fazer a leitura devagar, vou ler até o verso 14, né? E aí a gente vai seguindo devagarzinho depois. Vamos lá. Mateus 18, a partir do verso 1, diz assim: Naquele momento, os talmidim chegaram a Yeshua e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino do céu. Portanto, o maior no reino do céu é quem se faz humilde como esta criança. Quem quer que receba uma destas crianças em meu nome, me recebe. Mas quem preparar uma armadilha contra um destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse afogado em mar aberto. Ai do mundo por causa dos enganadores. Isso deve acontecer, mas ai das pessoas enganosas. Verso 8. Por isso, se sua mão ou pé se tornarem uma armadilha contra você, corte-os e lance-o fora. É melhor que você se torne aleijado ou mutilado e receba a vida eterna que manter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se seu olho lhe for uma armadilha, arranque-o e o arremesse para longe. É melhor que você tenha um só olho e receba a vida eterna que manter os dois olhos e ser lançado no fogo do Gueinom. Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu veem sempre a face do meu Pai Celeste. Verso 12. Qual é a opinião de vocês? O que fará alguém que possui 100 ovelhas e uma delas se perder? Não deixará as 99 nos montes e irá procurar a perdida? E se conseguir encontrá-la? Sim, eu lhes digo que ele ficará mais contente por causa das 99, né, que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Ok? Até aqui, depois a gente vai continuando lendo aí. A gente está estudando, né? Mateus vem estudando aí desde o capítulo 1, né? Estamos vendo sempre que o que Yeshua fala não é tirado aleatoriamente. Muitas das suas palavras são proféticas. Muitas das coisas que ele fala são tiradas da Torá e dos profetas, né? E eu tenho mostrado isso para vocês aqui, tá? Dentro dos estudos que nós estamos fazendo. E aqui nesse capítulo também não é diferente, tá? Não é diferente. Interessante notar que este capítulo aqui ele é uma continuação do 17. Tá? O ambiente aqui é o mesmo. As passagens paralelas desse capítulo 18 de Mateus aqui está em Marcos capítulo 9, do verso 33 ao 37, e Lucas, né, capítulo 9, do verso 46 ao 48. Tá? Então são as passagens paralelas a isso daí. E aí veja, a gente olha para esse texto aqui e a gente começa a se fazer algumas perguntas. Veja que o texto diz que naquele momento, veja qual momento é esse? O verso anterior, né, o texto fala assim, a gente pega os versos anteriores aqui, né, eu vou pegar do capítulo 17, verso 24, para que vocês possam fazer uma recapitulação. Ele fala assim, ó, ao chegar a Cafarnaum, os coletores de impostos de meio shekel vieram a Quefa e disseram:
O rabi de vocês não paga o imposto do templo? Claro que sim, disse Kefa. Quando ele entrou na casa, Yeshua foi o primeiro a falar. Shimon, qual a sua opinião? Os reis da terra cobram tributos e impostos de quem? De quem? Dos próprios filhos ou de outras pessoas? Aí ele falou, de outras pessoas. Os filhos estão isentos, né? Mas, para evitar ofendê-los, vá ao lago, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que pegar, abre ali a boca e você encontrará um shekel. Pegue-o e lhes dê um por mim e um por você. Então estamos nesse mesmo momento ali. Tanto é que o texto continua. Naquele momento, os talmidim, os alunos de Yeshua, os discípulos, chegaram a Yeshua e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Então preste atenção, que a partir de agora, todo o desenvolver do ensino de Yeshua vem através desta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Mesmo a pergunta que Pedro vai fazer lá no verso 21 vai estar ligado à resposta que Yeshua está dando a esta pergunta. Lá no verso 21, Pedro pergunta, né? Até quantas vezes tem que perdoar? 7? E Yeshua vai responder que é 70 vezes 7, nós vamos chegar lá. Mas esta pergunta de Pedro vem em cima do que Yeshua está explicando para esta resposta desta pergunta de quem é o maior no reino dos céus. Porque no desenrolar da resposta de Yeshua, vai chegar a questão de alguém que ofenda outra pessoa. E aí Pedro vai fazer essa pergunta. Então veja que a construção deste capítulo, quando Mateus escreveu, claro que não escreveu com capítulos e versículos, já falei isso, mas a construção dessa narrativa aqui foi feita em torno desta pergunta de Pedro, ou desta pergunta dos discípulos, que mais tarde Pedro faz uma pergunta. Então vamos lá. Quem é o maior no reino dos céus? E muitas pessoas têm essa pergunta, né? Muitas pessoas matutam em cima disso, refletem em cima disso daí. Quem será o maior? Quem vai ser maior no reino dos céus? Abraão, Isaac, Jacó? Será que Moisés? Né? Será que um dos discípulos? Né? As pessoas têm essas perguntas. E nós já estudando as parashiot, nós temos visto, né, que haverá níveis. Haverá níveis. Então, alguém será uma coisa maior, outro será uma coisa média, outro será uma coisa menor. Não que alguém vai ter mais importância do que outro, mas a pergunta dos discípulos aqui, e nós notamos neles aqui um pouco ainda da Yetzer-Hará aflorada, eles querendo saber quem é maior, eles querendo saber aquela coisa humana, né, de querer saber quem vai ter mais autoridade, né, quem é que vai estar mais perto, né, de Yeshua, quem vai chegar mais. Essa coisa que eles ainda tinham, ainda carregavam em si aqui, assim como nós também carregamos algumas coisas. Nós também carregamos algumas coisas. E eles fizeram essa pergunta. Aí vamos lá, o verso 2. Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Essa parte pedagógica de Yeshua, de ilustrar as coisas através de ações, de parábolas, né, de coisas que estão próximas ali, é que deixa as coisas muito mais interessantes. Yeshua não pegou essa criança à toa. E ele não vai começar a falar de crianças agora também à toa. Por quê? Porque tem passagem no Taná que vão dar esta ênfase a respeito de criança. E Yeshua pega uma criança, coloca no meio deles e diz: eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino do céu. E aí talvez você pergunte para mim assim, mas, pastor Marcelo, existe uma passagem no Taná que vai apontar para as crianças terem alguma coisa a ver com o reino do céu? E eu digo para vocês, sim, tem. E como eu falo, Yeshua não fala nada aleatoriamente. Ele usava o Taná. E aí, se você pegar lá em Salmo capítulo 8, eu queria pedir a vocês que abrissem lá, Salmo capítulo 8, versos 1 e 2. E é importante, por que eu quero que vocês abram? Para que a gente possa ver o contexto. Para que a gente possa ver do que está sendo tratado aqui. Para vocês perceberem que está dentro do assunto. Olha só isso. Adonai, nosso Senhor, quão glorioso é teu nome em toda a terra. A reputação de tua majestade espalha-se até mesmo acima dos céus. Agora preste atenção. Da boca dos bebês e recém-nascidos
Estabeleceste força entre teus adversários, para que tu silencies o inimigo e o vingador. Tem traduções que falam de crianças de colo. Então veja, olha o contexto do verso 2. Da boca dos bebês e recém-nascidos estabeleceste força entre os teus adversários. Está mostrando aqui alguma coisa. Está mostrando aqui que através de uma criança, o caráter do Eterno é apresentado. Como assim? A humildade de uma criança, a força em crescer de uma criança, a vontade de se desenvolver de uma criança. O texto, da boca dos bebês e recém-nascidos estabeleceste força entre teus adversários, para que tu silencies o inimigo e o vingador. Estamos falando do caráter daquele que serve ao Eterno. Porque se você segue o contexto, o verso 3 vai dizer: quando olho para o firmamento, para os céus, obra os teus dedos, a lua e as estrelas que ali colocaste, que é o reles mortal, para que te preocupes com ele, e o ser humano, para que por ele deles zeles com tanto cuidado. Esse versículo, esse salmo, quer dizer, é um salmo messiânico. Ele está falando do Messias. Tanto é que mais tarde ele vai falar um texto que Paulo fala, vai falar um texto que o autor aos Hebreus fala sobre ele, que ele é feito um pouco menor do que os anjos e tal, Então nós estamos falando aqui do caráter daquele que é servo de Deus. Não é literalmente a criança, mas aquele que se torna como uma criança. Aquele que tem a humildade de uma criança. E aí você vê, e aí Yeshua fala isso: a não ser que se transforme, se torne como crianças, não entrarão no reino dos céus. E aí ele vai continuar, o verso 4. Portanto, o maior no reino do céu é quem se faz, olha o caráter aqui, humilde como esta criança. Aquele que tem vontade de aprender, aquele que tem garra de se achegar ao Pai. É isso que Yeshua estava querendo mostrar aqui. E ele continua: quem quer que receba uma dessas crianças em meu nome, ele vai desenvolver o ensino agora. Recebe a mim. E aqui é importante que vocês tenham cuidado, porque vai chegar num ponto aqui em que o cristianismo criou uma doutrina em cima disso. Então olha o que ele fala: quem quer que receba uma dessas crianças, ou seja, uma dessas pessoas humildes como uma criança, uma dessas pessoas que se faz como criança, recebe a mim. Mas quem prepara uma armadilha contra um destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinha no pescoço e fosse afogado em mar aberto. Então olha isso. Às vezes a gente se preocupa porque as pessoas vão ser contra nós, ou porque algum dia vai se levantar perseguição contra nós. Não temos que nos preocupar, porque ai daquele que fizer isso. O nosso corpo pode até perecer, e nós podemos até morrer, mas no momento do toque da trombeta nós vamos ressuscitar. Mas e quem fez isso? Essa é a verdadeira vitória, essa é a verdadeira fé, e é sobre isso que Yeshua está falando, a confiança de uma criança. E aí ele fala: ai do mundo por causa dos enganadores. Isso deve acontecer, mas ai das pessoas enganosas. Ai daqueles que enganam. Ai daqueles que enganam. E aí o ensino vai desenvolvendo. Aí vem o verso 8. Preste atenção. Por isso, se sua mão ou o seu pé se tornam uma armadilha contra você, corte-os e lance fora. Por quê? Yeshua está falando de mão e de pé. O que significa nas escrituras mãos e pés? Quando você lê um texto que está falando de mãos, o que aquele texto está querendo dizer? O que esse texto quer dizer quando você fala de mãos? Obras. E pés? O caminho, caminhada, para onde você vai, aonde você quer chegar. Então olha o que Yeshua está dizendo: que quem se faz humilde como uma criança entra no reino dos céus, certo? Mas esse que é humilde como uma criança, enquanto está vivendo nessa terra, corre riscos. E aí ele fala: se a sua mão ou o seu pé, ou seja, as suas obras ou o caminho que você está seguindo vai te tirar do caminho do reino, corta fora. Ou seja, é para se afastar dessa obra que você está praticando, desses atos que você está fazendo. É para se afastar do caminho que você está trilhando. Não é para arrancar a mão fora. Não é para arrancar a mão e o pé fora. O texto é profético, certo? Então ele fala: é melhor que você se torne aleijado ou mutilado e receba a vida eterna. Por quê? Mesmo que fisicamente, quando você morrer, você esteja aleijado, quando você levantar na ressurreição, você levanta inteiro. Você levanta perfeito. Então é melhor você entrar na vida eterna assim do que você ir inteiro pro fogo eterno.
Olha o que ele está falando. Você ser condenado. Então é melhor que te falte alguma coisa. E é por isso que ele vai falar em outro lugar, que nós temos que nos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é exatamente o ato de arrancar alguma coisa de nós. Renunciar. É você fazer uma renúncia. Abrir mão. E aí ele fala. Aí ele vai falar agora uma outra coisa. Vai falar sobre o olho. Se o seu olho lhe for uma armadilha, arranque-o e arremesse para longe. Ou seja, o que eu estou vendo? Aí eu me lembro do salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O que o salmista estava vendo com os olhos dele? Estava vendo altares, deuses pagãos nos montes em Israel. As pessoas adorando a montes pagãos, a ídolos. Então ele olhava para os montes em Israel e via os altares. E ele se perguntava, de onde vem o meu socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para onde estamos olhando? Quando Yeshua está andando sobre as águas, nós vamos chegar lá. Aliás, já passamos por isso, né? Foi no capítulos anteriores. E Pedro vê aquilo que ele pede para ir. Enquanto ele estava olhando para Yeshua, ele seguiu a caminhada no meio da água. Quando ele deixou de olhar para Yeshua e foi olhar para as ondas, para o vento, ele afundou. Então, Yeshua está falando aqui, se o seu olho for uma armadilha, arranque-o e arremesse para longe. É melhor que você tenha um só olho e receba vida eterna do que manter os dois olhos e ser lançado no fogo do Gueinom. Ou seja, o que é o fogo do Gueinom? É o fogo da extinção, certo? Alguns pessoas traduzem como fogo do inferno. Inferno é sepultura. Gueinom é o vale dos filhos de Inom. Já expliquei sobre isso aqui. Aquele lugar que tinha lá em Israel, e o lugar está lá até hoje, e está lá, demonstrando que ali se adorava deuses pagãos, e que depois virou um local de queima de lixo, de queima de destroço. Aí ele continua, verso 10. Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos. Está falando ainda das crianças, daqueles que se faz como criança. Pois eu lhes digo que os anjos deles no céu veem sempre a face do meu Pai Celestial. Opa, que isso? Anjo deles no céu? Como é que é isso? Tem anjo de guarda? Que anjo deles é esse no céu? O que significa isso aqui? É anjo da guarda? Tem anjo da guarda? Isso é coisa católica, né? O que é isso? Ué, mas lá em Atos alguém bate na porta e o pessoal lá fala assim, é o anjo de Pedro. Pedro batendo na porta lá, porque tinha sido solto pelo anjo lá na prisão lá. Pedro tá batendo na porta lá e o povo tá lá orando por ele ainda, ele já tinha sido liberto. O povo tá lá orando por ele, ele bate na porta lá e é o anjo de Pedro que tá ali batendo na porta. Não quer dizer que seja isso. Não quer dizer que seja um anjo de alguém. Mas a crença das pessoas, às vezes, pode acontecer isso. Mas o que é, então, esse mensageiros aqui, que fala aqui, mensageiro deles no céu? Eu já expliquei o que é céu. O que é o apontamento profético para céu? Reino. Então, quem são os mensageiros dele no reino? São os amigos. Amigos, ou seja, pessoas que estão firmados no eterno e que têm colocado o nome dele diante do eterno em oração. Então, olha o que o contexto está falando. Pois eu lhes digo que os mensageiros deles no céu, no reino, veem sempre a face de meu Pai Celeste. Fazendo o quê? Colocando em oração. Por isso que é importante orarmos uns pelos outros. É o que o contexto está falando. E aí vem o verso 11. Opa, que verso 11? Nas Bíblias tradicionais tem. Nessa nossa Bíblia aqui, não mostra, né? Alguns manuscritos incluem o verso 11. O verso 11 diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Não tem em todos os manuscritos antigos esse verso aqui, só em alguns. Nas traduções comuns de João Ferreira de Almeida, eles colocaram em todas. Mas as mais fiéis não colocam e botam observação. Eu tenho uma NVI lá em casa, em ordem cronológica, que também não tem, e lá embaixo no rodapé também tem essa mesma observaçãozinha aqui, que não tem em todos os lugares. Vamos para o verso 12. Qual é a opinião de vocês? Aí Yeshua agora vai fazer uma pergunta. Veja que ele está desenvolvendo o tema de quem é o maior no reino dos céus. Ele já disse lá em cima que o maior é quem é humilde. Só que ele está continuando a explicação. Ele fala, qual é a opinião de vocês? O que fará alguém que possui 100 ovelhas e uma delas se perder? Não deixará as 99 nos montes e irá procurar a perdida? E se conseguir encontrá-la? Sim, ele fala, eu lhes digo que ele ficará
mais contente por causa daquela que, por causa das 90, do que por causa das 99 que não se perderam. Olha aqui um contexto mostrando para nós que ovelha, animal de abate, é um apontamento para pessoas. O próprio Yeshua está usando uma parábola mostrando isso para nós. Então, às vezes, quando você lê um texto no profeta que fala de sacrifícios, de tal, isso aqui, entenda aquilo como pessoa. Dentro do contexto literal, ele está falando sobre o animal que é sacrificado, mas dentro do sentido profético, aquilo vai estar falando sobre pessoa. E aqui Yeshua está dando esse exemplo claro. Alguém tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 num lugar e vai procurar esta uma. E quando ele a encontra, ele fica feliz. O que significa isso? Deus não quer que ninguém se perca. É o que ele está falando nos textos acima, a respeito de arrancar o olho, a respeito de arrancar os pés, de arrancar a mão. É melhor você estar vivo do que se perder. E aí Yeshua fala isso aqui. E aí ele vem aqui. Da mesma forma, o Pai de vocês, no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Desses pequeninos. Tá falando da criança que ele pegou e tava batendo com a mão na cabeça dela assim? Não. Tá falando dos talmidim, que é para ser como criança. E aí ele vem, verso 15. Além disso, se seu irmão cometer um pecado contra você, olha como é que ele entrou na questão do pecado. Se seu irmão cometer um pecado contra você, vá e lhe mostre o erro em particular. Veja como é que ele está explicando sobre quem é grande no reino dos céus e entrou na questão de alguém que pode cometer um erro com você. Por quê? Porque nós temos que ter humildade de saber liberar perdão, saber perdoar e também de pedir perdão. Por quê? Porque as crianças são assim. Tá vendo como é que tá dentro do mesmo contexto? A gente achava que era coisa diferente, que era assunto diferente. A nossa Bíblia é separada com epígrafes. O maior no reino do céu, perdoar 70 vezes. A gente achava que era assunto diferente, mas é a mesma coisa. Está dentro do mesmo assunto. E ele está falando, se seu irmão cometer um pecado contra você, vá e lhe mostre o erro em particular. Só vocês dois. Se ele ouvir, você terá ganho seu irmão. Olha isso. Você vai e conversa com a pessoa. Olha, você errou nisso, nisso e nisso. Mas tudo bem, a gente pode consertar. Isso pode mudar. Agora, preste atenção nisso. Mas, se ele não ouvir, leve mais um ou dois outras pessoas com você. De modo que, e aí agora Yeshua vai fazer um midrash. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De onde Yeshua tirou isso? Ele falou isso aleatoriamente? Já falei que ele não fala nada aleatoriamente. Isso é da Torá. A referência está aí no rodapé da Bíblia de vocês. Devarim 19:15. Deuteronômio 19:15. Está falando sobre julgamento. Está falando sobre testemunha. Se você vai resolver uma coisa com o seu irmão, se vocês dois não conseguirem resolver, leva a outras pessoas, para que possa haver testemunha. Então veja, e aí ele vai falar, isso vem na Torá, e aí ele continua dizendo, se ele se recusar a ouvi-los, você e as testemunhas, conte a congregação. Ou seja, leve o caso até a comunidade. Na tradução vai dizer igreja, mas leve o caso até a comunidade. Por que até a comunidade? Porque há pessoas aptas a julgar na comunidade. E haverá mais testemunhas. Se você seguir o texto de Deuteronômio 19:15, os versículos posteriores ali até o final, você vai ver que é isso que ele vai ensinar lá.